vai continuar aí com a nossa declaração de fé. Hoje nós vamos falar do artigo 16, ordem social. Essas, irmãos, são convicções, são aquilo que cremos como Igreja Batista e aquilo que nós defendemos e os valores que nós praticamos. Vez por outra é importante que a gente recorde isso, não é? Como Igreja Batista nós temos um compromisso, e esse compromisso está firmado na palavra de Deus, não é? Há inclusive o pacto das igrejas, né, batistas, que de primeiro vinha impresso até no certificado de batismo de cada crente batista. Nós tínhamos isso como uma prática, recordar, relermos e sermos então lembrados da nossa responsabilidade com a igreja, com a sociedade, com as pessoas, não é? É bom a gente ser lembrado disso. Sobre a ordem social, primeiro ponto aí desse tópico: como o sal da terra e a luz do mundo, o cristão tem o dever de participar em todo o esforço que tende ao bem comum na sociedade em que vive. O texto de Mateus 5, 13 a 16 nos diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse texto é fantástico, são palavras do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra, não é? Ou seja, nós temos uma importância na sociedade. Nós não só ajudamos, e o sal não só ajuda a questão do sabor dos alimentos. Não sei se você já comeu uma comida sem sal, não é? Se o médico te proibiu de comer isso por causa da sua pressão arterial, não é? E a nossa papila gustativa, né, fica assim desesperado para entender ou para compreender esse sabor aí, né? Tem algumas pessoas que colocam limão para tentar ajudar a ser mais palatável a comida, não é? Mas o sal também tem a propriedade de evitar os processos de apodrecimento. Eu creio que o Senhor Jesus também nos desafia nesse tempo, como crentes, a evitar processos de apodrecimento, porque antigamente não se tinha geladeira, né? A carne era salgada e era o sal que preservava a carne e preservava por muito tempo, não é? Se não colocasse sal, apodrecia. Então o crente está no mundo também para que de alguma maneira a gente ajude para que esses processos de apodrecimento eles sejam melhor, possam ser ajudados, não é? Mas quando Jesus Cristo fala que nós somos a luz, o sal, a luz do mundo, a gente muitas vezes fica falando sobre o nosso tempo, que realmente nós vivemos um tempo bastante desafiador, o mundo em que nós vivemos, as situações que nós enfrentamos, não é? Mas quando escurece, como agora, se nós apagarmos essas luzes aqui, não tem sentido a gente reclamar que escureceu, porque escurece, está escuro. Então o que eu entendo que Jesus quer nos ensinar é que a escuridão é uma realidade. O mundo em que nós vivemos, e parece que essa situação vai cada vez mais ficando nítida, é de uma escuridão total, onde os valores, aonde a moral, aonde os costumes estão sendo todos eles jogados na lata do lixo. Então não faz sentido a gente criticar o mundo, dizer que o mundo está perdido.
dizer que o mundo não tem mais jeito. Não faz sentido isso. O que na verdade nós temos que perguntar, diante da situação que nós vivemos, é onde estão os crentes? Aonde estão os crentes neste mundo? Qual é a realidade minha e sua e desse tempo que nós vivemos em relação ao que podemos fazer em relação à escuridão do mundo, não é? Alguns advogam que nós somos hoje no Brasil 35 milhões de cristãos, né? Alguns dizem que até mais que isso. E aí a gente fica se perguntando onde está esse pessoal, né? Onde estão esses que se dizem cristãos? Onde eles estão, né? A luz, diz Jesus, precisa ser colocada no lugar mais alto da casa. Não sei quantos aqui, talvez você que esteja em casa também, está em casa também, mas quando fala-se sobre candeia, lamparina, não é? É algo que para algumas pessoas, o que é isso, né? O que é uma lamparina, né? O que é uma candeia, né? Porque não consegue entender essa questão do que significa isso, né? Eu não sei se o filhinho da Geuciane sabe o que é uma candeia. Nunca viu uma candeia, uma lamparina, já viu? Lamparina, né? Então tem é só pesquisar na internet, aparece a foto lá, né? Aquilo era a querosene, né? Normalmente era querosene, né? E a gente ficava brincando no pavio, né? Tentando ver se aguentava não queimar a mão no pavio. Lembra disso, Ananias? Lembra disso, da lamparina? Lembra? Então Jesus diz, olha, mas o que Jesus quer dizer quando ele fala sobre colocar a lamparina não debaixo da cama, mas no local mais alto da casa, não é? Então eu creio que o que Jesus está nos ensinando aqui é sobre obediência e submissão, não é? Há duas maneiras de nós fazermos com que a luz de Cristo brilhe. Há duas maneiras de nós podermos demonstrar a luz de Cristo no mundo em que nós vivemos: pelo que eu falo e pelo que eu faço. São duas maneiras. Na verdade, o que vem primeiro, falar ou fazer? O que vem primeiro? Fazer. Porque falar é fácil. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Fazer é o grande desafio que nós temos, porque fazer vem antes de falar. Tem muita gente que fala, mas não traduz isso em nada prático, nada objetivo. Olha o que diz Paulo aos Colossenses, escrevendo aos Colossenses: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Interessante que Paulo não diz assim: tudo que vocês falarem, não, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é Cristo o Senhor que vocês é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, como sal da terra e luz do mundo, nós precisamos participar de todo o esforço que tende o bem comum da sociedade em que vivemos. O que mais eu e você podemos fazer nessa sociedade em que nós vivemos é permitir que a luz de Cristo brilhe, que nós possamos resplandecer aonde nós estivermos e que realmente nós possamos, mais do que falar, fazer algo, tentar e desejar fazer algo e fazer para o Senhor. Nós não fazemos para pessoas. Algumas pessoas que se frustram na vida cristã, elas dizem assim: já fiz muito, já me esforcei muito, hoje já não faço mais nada porque as pessoas não reconhecem. Já ouviu alguém falando assim? Não. Mas a Bíblia diz que quando eu e você fazemos algo
Nós não fazemos para pessoas, nós fazemos para o Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor. E mesmo que as pessoas não reconheçam aquilo que nós estamos fazendo, nós continuaremos fazendo, se fazemos para o Senhor, porque não são as pessoas que determinam a motivação do nosso coração, mas o desejo de agradar a Deus. Segundo ponto, entretanto, o maior benefício que pode prestar é anunciar a mensagem do Evangelho. O maior benefício que nós cristãos podemos prestar é a mensagem do Evangelho, anunciar a mensagem do Evangelho. O bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens dependem basicamente da regeneração de cada pessoa e a prática dos princípios do Evangelho na vida individual e coletiva. A igreja não pode se esquecer que a ação social que nós prestamos, a ajuda que nós procuramos dar às pessoas, precisa estar sempre debaixo da pregação do Evangelho. É o Evangelho que vai transformar o homem, é o Evangelho que vai mudar a estrutura familiar, que vai tirar dos homens, das pessoas, aquelas práticas que têm de alguma maneira prejudicado, né? O salmista diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se um crente não tem experimentado da sua vida a alegria de poder, com o suor do seu rosto, buscar a condição para a sua vida, ele tem falhado nessa compreensão de que é o Evangelho quem nos transforma e quem nos tira daquilo que muitas vezes nós vamos entendendo como normais na nossa vida, não é? O texto que eu gostaria de ler com vocês está também registrado aqui em Lucas 10, 29 a 37, diz assim: Jesus respondendo a um doutor da lei, a uma pessoa a respeito da salvação e de como ele poderia agradar a Deus. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. É uma história prática, não é? É uma história conhecida e talvez até uma experiência de pessoas próximas a esse doutor da lei. A pergunta que é feita a respeito de quem é o meu próximo, porque Jesus está respondendo aquilo que ele estava perguntando, não é? Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. A pergunta era: quem é o meu próximo? Bom, eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, mas quem é o meu próximo? Irmãos, essa mensagem tem a ver com
a nossa indiferença às pessoas que estão próximas de nós, porque próximo é aquele que você decide que é próximo, porque você pode estar junto de uma pessoa, conviver com uma pessoa e não se ver próximo dela, e não desejar estar próximo dessa pessoa, não é? Então, a maioria hoje dos cristãos é adepta de uma indiferença pacífica, né? Ou seja, não é problema meu. Não sei porque que essa pessoa caiu aí, está espancada, ele deve ter feito alguma coisa, ele está nessa situação porque às vezes ele mereceu, eu já tenho problema demais, eu não vou ficar por aí caçando problema, porque eu já tenho os meus problemas, não é? E aí Jesus Cristo conta essa história, porque quando eu conto sobre generosidade, quando eu decido ser generoso, quando eu decido abençoar pessoas, eu tenho histórias para contar. Quem não é generoso, quem nunca teve essa experiência de abençoar alguém, de socorrer alguém, de ir ao encontro de alguém, de estender a mão a alguém, não tem história para contar, não é? Mas o que Jesus está nos dizendo? Que nós vamos encontrar gente caída pelo caminho, nós vamos encontrar pessoas que em algum momento foram assaltadas, foram violentadas, foram abusadas, e nós podemos de alguma maneira nos incomodar com isso, tentarmos ajudar essas pessoas, ou simplesmente dizer, bem, ema, cada um com seus problemas, eu já tenho os meus. Como na história que Jesus nos conta, aqueles que estavam ocupados demais passaram e foram cumprir as suas responsabilidades, um levita e um sacerdote, não é? Então, isso é um grande desafio, de nós perguntarmos a Deus o que a gente tem a ver com aquelas situações que aparecem, que nós encontramos, que nós muitas vezes nos deparamos com elas, e o que isso tem a ver conosco. Qual é a nossa responsabilidade, não é? Ponto 3. Todavia, como cristãos, devemos estender a mão de ajuda aos órfãos, às viúvas, aos anciões, aos enfermos e a outros necessitados, bem como a todos aqueles que forem vítimas de quaisquer injustiça e opressões. Olha só a nossa responsabilidade, irmãos, como igreja. Nós devemos estender as mãos de ajuda. E aí a Bíblia vai dizer para nós que nós temos os órfãos, as viúvas, os anciões, os enfermos e outros necessitados, bem como aqueles que forem vítimas de qualquer injustiça e opressões. O texto de Êxodo 22, 21 e 23 diz assim: não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Moisés está dando orientações, Deus através de Moisés dando orientações sobre a vida na sociedade, como o povo de Deus deveria viver. O grande desafio que Moisés traz para o povo de Deus é de que eles deveriam ser referência para as outras nações. As outras nações, olhando para o povo de Deus, deveriam dizer assim: esse povo vive realmente em justiça, em amor. Esse povo considera as pessoas idosas. Esse povo cuida das viúvas, dos órfãos, cuida das pessoas necessitadas. Essas pessoas vivem o amor, essas pessoas praticam o amor. Era esse o desafio que Moisés estava colocando diante do povo. E é interessante como Deus tem uma opção preferencial pelas viúvas, pelos órfãos, o cuidado com os menos favorecidos. E se a gente pensar nessa época, não havia nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de ajuda do INSS ou de qualquer outro
órgão governamental. Essas pessoas precisavam ser socorridas, senão elas não iriam comer. Quando Ruth e Noemi estão passando por aquele momento, como viúvas que eram, havia uma ordem de que elas poderiam pegar toda a colheita que estivesse na beira da estrada, porque a ordem de Deus era de que aquela colheita, aqueles grãos, não deveriam ser colhidos, porque os órfãos e as viúvas poderiam se alimentar. Então Deus diz assim: não colhe isso aqui você deixa. Deus tem uma opção de cuidado com pessoas que estão vivendo situações difíceis. Então Deus está mostrando uma atenção especial aos órfãos, às viúvas, a parte mais vulnerável da sociedade. A opressão sobre os fracos foi a característica mais marcante do Egito na Escritura. Deus é o nosso padrão de justiça. E quando nós falamos sobre justiça social, nós temos que olhar para a Bíblia, porque a justiça proposta por Deus é uma justiça baseada no amor, tem como base o amor. E eu e você devemos levar e considerar que nós precisamos cuidar do nosso semelhante, assim como nós gostaríamos de ser cuidados, porque quando ele fala sobre o estrangeiro, aquele que deixou sua terra, aquele que foi expulso da sua terra, aquele que não teve direito de escolha, foi expulso por questões políticas, raciais, religiosas. Mas aí Deus está dizendo assim: cuida desse povo aí, não deixa esse povo desamparado não, porque se eles clamarem a mim, eu atenderei o seu clamor. Então façam o que vocês devem fazer. A justiça de Deus, ela se estabelece não no desejo de nos beneficiarmos e sermos servidos, mas em servir. Essa é a justiça de Deus, que se manifesta sempre em dar, nunca em receber. Ponto 4. Isso faremos no espírito de amor, jamais apelando para quaisquer meios de violência ou discordantes das normas de vida expostas no Novo Testamento. O texto de Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A vida cristã, nossa vida, ela precisa ser equilibrada, sem exageros, sem extremismos, né? Quando eu e você vivemos de acordo com a vontade de Deus, isso nos leva a buscar uma vida de santidade. Quando eu falo que eu quero agradar a Deus, quando eu digo que a minha vida eu quero consagrar a Deus, eu quero ter mais intimidade com Deus, isso necessariamente me leva a uma vida de santidade. Eu estou buscando, eu estou me colocando diante de Deus em submissão à direção do Espírito Santo. Quando nos reunimos em adoração, quando levantamos as nossas mãos aos céus, quando cantamos hinos de louvor ao nosso Deus, tudo isso é muito bom. Mas na verdade, uma vida submissa a Deus, uma vida de submissão ao Espírito Santo de Deus, a Deus, deve nos levar a desejar refletir o caráter de Cristo. Então na minha vida, eu procuro refletir o caráter de Cristo. Quando eu vivo em santidade, e quando eu procuro viver o caráter de Cristo nas minhas relações, na minha vida, nos meus negócios, aquilo que eu falo, aquilo que eu ensino,
na minha família, quando eu procuro viver assim, o resultado não pode ser outro, é a paz de Cristo no coração. E quando a paz de Cristo reina em nosso coração, ela também reina nas nossas relações, nas relações com as pessoas que me cercam. Quando eu procuro agradar a Deus e refletir o caráter de Deus, eu vivo em paz. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. Eu durmo porque eu sei que a minha vida tem refletido o caráter de Cristo. Os resultados, pode ser que eles não sejam à nossa vista aquilo que nós gostaríamos, né? Mas deito e durmo. Deito e durmo. E que bom quando nós podemos diante do Senhor dizer assim: ah, Pai, me dá a oportunidade de refletir em toda a situação o caráter de Cristo, essa vida de santidade. Só posso ter paz com as pessoas que me cercam quando tenho paz com Deus. Quando tenho paz com Deus, eu tenho paz com as pessoas que me cercam. Quando não existe essa paz com Deus, há um conflito permanente, há uma disputa permanente, há uma luta permanente. Então, ter paz com as pessoas com quem eu me relaciono, elas só serão possíveis quando temos paz com Deus. Deus abençoe você, sua vida, você que está em casa nos acompanhando aí, se você puder deixar o seu like ou repercutir também para outras pessoas aí o nosso canal, isso é sempre motivo de gratidão, porque não há outro objetivo senão que o nome de Cristo seja exaltado.